Fala aí, pessoal, beleza? Então, quem tá falando aqui é o professor Carlos Chess, tá certo? E tô gravando mais um videozinho aqui com a solução de um exercício, né? E que com certeza vai ajudar muita gente aí a entender outros problemas também de PA e PG, tá certo? O probleminha número 3, tá certo? Ele foi pedido aí por uns 2 ou 3 alunos que assistiram os vídeos anteriores aí e comentaram lá, tá certo? Então assim, esse número 3 é um problema bem interessante, porque o enunciado dele diz o seguinte, né? Eu dei uma encurtada aqui, mas ele pede quantos são os múltiplos de 7 que existem entre o número 100 e o número 1000, certo? Toda vez que você quer descobrir quantos termos tem numa determinada progressão, seja ela aritmética ou geométrica, você sempre precisa do primeiro termo e do último termo, certo? E nessa progressão aqui, ele não deu nada, né? Aliás, nem sei se é uma progressão, né? Como a matéria de progressão, eu já estou falando isso, mas se cai numa prova essa questão, né? Como que você, na verdade, vai saber que é uma progressão, né? Ele está falando de múltiplos de 7. Então, múltiplos de 7 é a tabuada do 7, tá certo? Múltiplos de 7, então se eu colocar aqui no cantinho, quem são eles? Os múltiplos de 7. Então, são os números, né, naturais multiplicados por 7, que formam a tabuada, né? Ó, pode ser 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Então é a tabuada, né? Ó, e assim vai. Essa sequência, ela é infinita, né? Os múltiplos de 7 são infinitos, ok? E eu já consigo perceber que isso aqui é uma PA, né? Porque múltiplos de 7, se você observar, você está sempre somando 7 para achar o próximo, tá certo? Se fosse múltiplos de 5, então seria uma PA de razão 5, porque você sempre está somando 5 para achar o próximo, né? No caso, múltiplos de 7, você está somando 7, tá? Então isso aqui é uma PA. Tá? Então salta aos olhos aqui, ok? Que isso é uma PA, tá bom? O primeiro termo não é o 0, porque ele quer entre 100 e 1000. Então, eu vou ensinar um truquezinho aqui para vocês, ó. Múltiplos de 7 são números que quando você dividir por 7, o resto tem que dar 0. Né? Quando o resto numa divisão é 0, significa que a divisão é exata, né? Por exemplo, ó, o 14 é múltiplo de 7. Como que eu sei disso? Se eu dividir 14 por 7, né, ó, isso dá 2, 2 vezes 7, 14, o resto é 0. Se o resto é 0, então 14 é múltiplo de 7, tá bom? Eu quero saber se o número 100 é o primeiro termo dessa progressão, tá? Porque isso aqui vai ser uma PA. Eu quero descobrir quem é o meu primeiro termo aqui, ok? Eu não posso dizer que é o 100, porque eu não sei se ele é múltiplo de 7. Então, ó, eu vou lá no meu rascunho aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir 100 por 7, ok? Se eu divido 100 por 7, eu vou verificar se o resto dá 0. O 10 por 7 é 1. 1 vezes 7, 7. Para 10 sobra 3. Tombala 0. 30 na tabuada do 7 não tem, né? O que nós temos é 4 vezes 7, que é 28. Para 30 sobra 2. Então observem lá. O resto, galerinha, deu 2. Então 100 não é múltiplo de 7. Mas se o resto é 2, tem uma informação valiosíssima aí, né? Se o resto é 2, significa o quê? Que se eu pegar o número 100 e não está restando 2, ou seja, tem 2 a mais. Então se eu pegar o número 100 e subtrair 2, eu vou chegar em 98. E o que eu descobri? Que 98 é múltiplo de 7. Múltiplo de 7. Beleza? Ele é múltiplo de 7. Só que 98 não está entre 100 e 1000. Então, para saber quem é o próximo múltiplo de 7, é só você lembrar do início. Ó. É só somar de 7 em 7. Se 98 é múltiplo de 7, para achar o próximo, eu faço 98 mais 7. Que aí eu vou estar descobrindo o primeiro termo, 105. Então, ó, o meu primeiro termo dessa sequência é 105. O segundo não teria dificuldade nenhuma, né? Ó, uma vez que eu já afirmei que é uma PA aqui para vocês, é só somarmos 7. 105 mais 7
vai para 112 e assim por diante, né? Ó, soma 7 vai para 119. Então isso aqui, ó, vai, teque, até num determinado número que eu não sei a posição dele, ó. Eu não sei qual é o último termo dessa progressão. Tem como descobrir ele? Tem, porque ele está falando que são múltiplos de 7 entre 100 e 1000. Então, ó, eu vou pegar o 1000 e vou descobrir se ele é múltiplo de 7. Vou fazer o mesmo esqueminha que eu fiz com o número 100. Ó. Eu vou dividir agora o 1000 por 7. Lembrando, se o resto der 0, significa que esse número é múltiplo. Se não der, ele não é. Dividindo 1000 por 7, ó, vou pegar o 10, dá 1 vezes 7, 7. Para 10 sobra 3. Tomba lá 0. O 30 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28, sobra 2. Tomba lá 0. 20 na tabuada do 7 não tem, tá certo? O que nós temos é 2 vezes 7 é 14. Para 20 sobra 6. Então olha lá, o resto deu 6. Se o resto deu 6, quer dizer que esse número não é múltiplo de 7. Ok? Então o que você tem que fazer? O 1000 não é múltiplo de 7. Mas se eu pegar 1000 e subtrair o resto, que é 6, ou seja, esse resto é o que está sobrando, né? É o que está dando a mais. Então se eu subtrair, já que é a mais, isso dá 994. Então eu descubro que 994 é múltiplo de 7. Beleza? Ele é múltiplo de 7. E eu não preciso somar 7, né? Porque eu quero saber o último termo. Então, 994 é o último termo aqui da progressão, porque tem que ser até 1000, ok? O próximo seria 994 mais 7, tá certo? Isso iria dar 1001, mas ele quer entre 100 e 1000, então eu descobri aqui, ó, o primeiro e o último. Por que eu falei que precisaria do primeiro e do último? Porque a gente sabe que na PA, né, ó, isso aqui é uma PA. A fórmula do termo geral, ela serve para você descobrir qualquer termo, dado o A1 e a razão, ou serve também para você descobrir, né, quantos termos tem uma progressão, né? Mas para isso você vai precisar sempre do primeiro e do último, do primeiro e do último. Então você vai fazer o seguinte, ó, lembrando que a fórmula do termo geral é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Do que a gente precisa aqui então? Eu quero descobrir quantos são. Então a minha incógnita aqui, ó, é o número de termos, é o N, tá certo? O AN é o último termo que eu não sei a posição. Então se eu substituir aqui, ó, vai dar 994. 994. Isso aqui é igual a 1. A1 é 105, ó. Vou trocar aqui, ó, 105. Mais a minha incógnita é o N, ó. Então copia, não dá para fazer essa conta, vezes a razão, que eu mostrei aqui, ó. A razão é o número que está somando, né, ó. Então a razão desse exercício aqui, ó, é o 7, né? A razão é 7. Então eu vou trocar aqui no lugar do R por 7, ó. Então eu troquei o A1 e vou trocar a razão aqui por 7. A única incógnita é o N, e aí é continha, né? Ó. Agora é só resolvermos essa continha, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso passar o 105 para cá subtraindo. 994 menos 105 é igual a N menos 1 vezes 7. E aqui eu posso fazer de dois jeitos diferentes, tá? Eu posso tanto fazer a distributiva aqui, para depois passar número para um lado, letra para o outro, ou eu já posso passar, ó, tá vendo que o 7 está multiplicando? Eu já posso passar ele para lá dividindo, tá certo? Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, subtraindo 994 de 105, isso aqui vai ficar 889, certo? E esse 7 que está multiplicando, eu já vou passar ele para lá dividindo, ó. Então vai sobrar aqui, ó, N menos 1, ok? Ó? Eu já resolvi essa conta, eu estou fazendo direto porque eu não tenho muito espaço aqui, ó. Eu já fiz essa conta, deu 889. E esse 7 que está multiplicando, eu já passei para lá dividindo. E esse N menos 1 que sobrou com parênteses, eu já até tirei que não vai servir para nada. 889 dividido ali por 7 vai dar exatamente 127. Se 127 é igual a N menos 1,
Para descobrir o n, então já que ele está positivo aqui, é só passar um menos 1 para lá. Ó. Menos 1 passa mais 1, 127 mais 1, então eu descubro que o n é 128. Então, ó, o probleminha acaba aí, ó, certo? Quantos são os múltiplos de 7? Então, nós descobrimos que existem 128 múltiplos de 7 nessa progressãozinha aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Curtam aí o vídeo, compartilhem, tá? É importante também que vocês se inscrevam no canal, tá? Que eu sempre vou estar postando vídeo aí para vocês, tá certo? E vou estar ouvindo a sugestão de vocês, tá? Isso aqui, esse probleminha número 3 surgiu aí como pedido de umas 2 ou 3 pessoas, tá certo? Muito obrigado aí e continuem assistindo, tá? Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.